A Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai entrar no caso. Hoje, pessoalmente, eu entrei em contato com o presidente da comissão, que ele afirmou que vai entrar em contato com os familiares, não só do Edward, como também do outro rapaz, o Henrique, e de um outro menino que também ficou ferido no BRT há cerca de 14 dias, no dia que ocorreram esses acidentes. Agora há pouco, como você mesma falou, foi sepultado aqui no cemitério Jardim da Saudade o corpo do Edward. Olha, você sabe, né? Enfim, não tem nem como te falar o clima que estava aqui no local. A namorada dele, de 15 anos, estava em momento de desespero aqui no local. E todas as pessoas perguntando por que uma empresa como essa, a Mob Rio, colocou a culpa no jovem, já que ela mesma sabe que os ônibus estão sucateados e andando aqui pelos 3 corredores no Rio de Janeiro. Eu vou conversar com a Miriane, que é mãe e irmã do Edward, que está aqui. Só um detalhe, Isabel, ela está sem escuta, mas eu vou passar minha escuta para ela, porque eles estavam ali na cerimônia, iriam embora, não conseguiriam ficar aqui esperando, mas é aquilo que você me falou ainda ontem. Agora vocês vão unir todas as forças, todos os irmãos, para brigar e não deixar manchar a imagem do seu irmão, porque ele não merecia isso. Não só ele, como nenhuma vida pode ser de inocente a culpada. Então, eu não estou aqui lutando somente pela vida do meu filho. Eu estou lutando pela vida de outras vítimas que estão acometidas dentro de um hospital ou que possa vir a falecer, a ficar em estado grave, como tem um monte. Então eu vou lutar até o fim pela vida dele. Para vocês foi uma agressão muito grande quando saiu uma nota como aquela, culpando o seu filho e irmão, culpando o outro jovem, já que há muito tempo nós aqui do SBT Rio Meio a gente já vem denunciando essa questão dos ônibus sucateados e ônibus circulando de portas abertas. Culpar a vítima acaba sendo um ato criminoso para vocês? Muito. Eles agiram como bandidos, como pessoas criminosas, porque culpar sem ter provas, e eles ao menos nem se compadeceram com a dor da família, ninguém procurou a gente para saber. Vocês foram os primeiros que vieram, ouviram, deram a nota da empresa, mas também deram voz à família. Miriane, eu vou te passar essa escuta para você segurar agora. Aqui, segura aqui, coloca o seu ouvido, que eu vou deixar a Isabelle Benito conversar com você, até para a gente falar agora desses próximos passos, né, Isabelle? Porque aquele menino que eu te falei, o Henrique, ele está em estado gravíssimo, lutando pela vida, podendo morrer a qualquer momento em Campo Grande. E até agora, a Mob Rio não procurou a família dele, como não procurou a família do caso aqui dos irmãos do Eduardo. Ela está aqui, conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Eu não me conformo, Mirelle, boa tarde para você. Eu estou vendo as imagens, assim, e ontem eu não sei se você ouviu, diante de todo o caos, dos momentos chocantes do local onde você estava. Eu imagino, e quando você fala meu filho, eu sei como é que é, porque quando eu vi a história do Edward, eu pensava na mãe. E provavelmente ele perdeu a mãe. Eu sou filha de irmãos mais velhos e eu sei que o sentimento dos irmãos mais velhos, com raspinha do tacho, é justamente de maternidade. Por isso que você fala, e você fala com propriedade, de perder o seu filho, o seu irmão, mas o seu filho, do qual você criou. E a gente, assim, ontem eu recebi várias mensagens de pessoas que eu conheço, que conheciam o Edward, a escola completamente consternada, uma pessoa extremamente sociável, um menino cheio de vida. E assim, por mais que a gente tente descrever, só vocês sabem o buraco do tamanho que ele vai fazer. Mas em relação à força e à conscientização que vocês têm dando entrevista, e a gente vem acompanhando, como você mesmo disse, que esse é o nosso papel mesmo, fazer e acompanhar e dar voz para que não se caia pelos asfaltos perdidos daquela linha do BRT. Eu acho que mais do que isso, infelizmente, foi com vocês, mas as imagens que mostram diariamente um esculacho, um abandono, uma revolta, e além de tudo, diante de uma tragédia em que já seria uma culpa deles acontecer, porque para mim tragédia é cair uma pedra na cabeça da gente que não está esperado. Outra coisa são coisas diárias que o SBT Rio mostra aqui, que poderiam acontecer, e aconteceu com o teu irmão e com outras pessoas, e ainda a gente ter a covardia dessa empresa, para não falar uma palavra muito mais pesada, em respeito a você, a sua família aqui, de falar
que é a situação que os próprios usuários daquela imundice toda, daquela falta de prestação de serviço, acabam cometendo e matando as pessoas. Mais do que tudo, eu acho que a gente tem que usar aí com a sua consciência, estou aqui fazendo um discurso, mas para falar, com a sua consciência de que não só civilmente, por um ressarcimento que para vocês não importa, porque não traz o Eduardo de volta, mas de forma criminal, para que se mude alguma coisa diante dessa tragédia que aconteceu com vocês. Um abraço muito forte no seu coração, viu? Muito obrigada, eu agradeço. E eu ainda não tinha falado essa palavra, mas aqui eu vou falar. Que os verdadeiros criminosos e assassinos do meu irmão foi os responsáveis por essas sucatas que andam diariamente no nosso Rio de Janeiro, colocando a vida de milhares de trabalhadores e de pessoas que estão ali, ao menos querendo ir e vir com dignidade, ao menos, e são tratados como animais. E no final, aqui onde está o meu irmão morto, enterrado com 16 anos, ele é o culpado. Ele quis tudo isso. Então eu vou lutar, não por meios financeiros, porque isso nada disso vai importar para mim e para minha família. Mas eu vou lutar pela vida dele, pela vida perdida e por outras vítimas, que isso não venha a acontecer. Eu vou lutar, eu vou até o fim. Olha, e obrigada. Aqui, Isabelle, tem a tia, o outro irmão, tem também outra tia, a outra irmã dele também está aqui, tem mais uma irmã, primos, enfim. Pra você ter ideia, aqui na cerimônia a gente chegou a contar cerca de 500 pessoas, tá? O corpo dele foi enterrado agora há pouco. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? O cemitério Jardim da Saudade Sulacap fica colado à Transolímpica. A pista passa ali, ó. Mostra ali pra mim, vira pra aquele lado ali. Agora há pouco, enquanto a gente falava aqui, ela falava com você e te respondia, olhava pra lá, passaram 2 BRTs em direção ou a Sulacap ou a Deodoro. Os 2 BRTs estavam com as portas totalmente abertas, Isabelle, o que era muito criminoso. Eu queria, naquele momento, tentar parar e mostrar para você que é o que a gente vê nos 3 corredores. Bem do lado aqui onde vocês acabaram de se despedir do seu irmão, a gente vê o crime acontecendo ali e na hora H a culpa é de quem está dentro do ônibus. Só que a gente está vendo esses ônibus circularem com as portas abertas e na hora H a culpa é de quem é vítima do sistema. A culpa é de quem está dentro do ônibus. A culpa é de quem está tentando ir para algum lugar, não tem uma condição de ter um carro, pagar um Uber, aí tem que entrar no transporte público. E tá ali largado com a porta aberta, porque tem que ficar com a porta fechada, tem ar-condicionado. O ar-condicionado não funciona. Na maioria das vezes, as portas não funcionam. São um BRT para 50, entra 200. Sem nenhuma pessoa ali para coordenar, para fiscalizar o que pode e o que não pode ser feito. Existem usuários que podem vir a depredar, fazer algo que danifique, existe. Mas aí a gente vai, por um ou outro, a gente vai generalizar e todos são culpados? Quem perdeu a vida foi culpado? Meu irmão, traumatismo craniano, coração parou, 2 paradas cardíacas, 16 anos. Ele tinha uma vida inteira pela frente. Eu queria estar ali no lugar dele. Aí o meu irmão é culpado? Ou essas empresas bandidas que todos os dias andam com as portas abertas? Hoje pode já ter caído algum. Amanhã, depois, que Deus o proteja as pessoas. Mas isso não vai parar, só vai parar quando a gente abrir a boca e lutar. Ir lá e lutar, porque alguém tem que ser responsabilizado. E ao menos tentar melhorar tudo isso. Isabelle, é aquilo, né? É a dor da família. E de muitas famílias não, que estão passando por isso. Não, é o direito dela.